Haverá possibilidade de reduzir o número, haverá possibilidade de reduzir a números esta diáspora? É claro que não podemos tomar a sério os exageros de Philon, quando afirma que os judeus constituíam metade do gênero humano e que nos países em que se encontravam estabelecidos quase igualavam os indígenas. Philon foi um filósofo judeu helenista, né? Ele viveu do ano 20 a.C. ao ano 50 depois de Cristo. Então não é tanto assim, como diria o Philon. Mas é incontestável que eram muito numerosos, muito mais do que hoje na França ou na Alemanha. Não é exagerado dizer que chegaram a 1,5 milhão no Próximo Oriente, incluindo o Egito e a Síria, e que eram outros tantos no resto do Império. Para uma população global de cerca de 55 milhões de habitantes, isso representa 3% da população mundial. O fenômeno da diáspora é, pois, de uma importância fundamental na história, e especialmente na história religiosa desses tempos. Efetivamente, embora assim dispersos entre os povos, os judeus da diáspora não se misturavam com eles. Na aparência, estavam perfeitamente inseridos na vida do país em que se encontravam, falavam a sua língua, aceitavam em parte seus costumes. Mas, agrupados nas suas sinagogas, onde liam e comentavam a Santa Torá, sob a direção de um conselho de anciões e de um chefe eleito, o rabino, salvaguardavam ciosamente a sua independência espiritual. Não constituíam uma massa à forma e sem laços orgânicos, como acontece hoje, por exemplo, com os italianos ou os poloneses dos Estados Unidos, né? Então, bom, é um ótimo exemplo, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Você vai lá e você vira americano, né? A mesma coisa aconteceu com o Império Romano. Você tem vários imperadores africanos, né? E você nunca imagina eles como um imperador estrangeiro, né? Então ele se incorpora ali, não os judeus, né? O judeu ele sempre vai reforçar essa separação, né? Continuavam a ser um ramo do povo eleito, separado do velho tronco pela história, mas conservando-se fiel a esse tronco e sorvendo-lhe incessantemente a seiva vivificadora. Entre as comunidades judaicas dispersas e a Palestina, as relações eram constantes. Jerusalém continuava a ser, no sentir de todos, a cidade santa, a capital espiritual, onde batia o coração da nação judaica. Para lá se voltavam pela prece e para lá sonhavam regressar um dia. Para todos os imigrados da diáspora, o sinédrio era ainda a autoridade suprema para a qual se apelava das decisões dos tribunais das sinagogas. Percebeu que interessante? Hum? Então, os judeus morando na Itália, os judeus morando na Alemanha, os judeus morando em qualquer outro lugar. Se bem que aqui a gente não poderia dar esses exemplos, né? Porque essas nações apareceriam muito tempo depois. Então é anacrônico aqui a minha. Mas nos lugares, né, onde hoje é Itália, Alemanha, eles, bom, teriam a sua autoridade local, mas se fosse o caso de apelar, voltaria sempre para a mesma autoridade mundial. A partir dos 20 anos, todo judeu, estivesse onde estivesse, devia pagar anualmente 1 dracma como imposto sagrado para o templo. Por outro lado, em todas as cidades do mundo em que viviam judeus, havia caixas onde se recolhiam esmolas, por vezes consideráveis, cujo produto era levado solenemente à cidade santa. O próprio César Augusto, por uma série de decretos, tinha garantido a liberdade dessa transferência de dinheiro. E de todos os lados chegavam à Terra Santa, nos dias das grandes festas, partos, medos, elamitas, os que habitavam a Mesopotâmia, a Capadócia,
o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, para as bandas de Cirene. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 9. Chegavam em batéis superlotados pelos portos de Jope e Cesareia, beijando piedosamente o solo ao desembarcarem. É este afluxo humano incessantemente renovado, este vai e vem contínuo que é preciso ter em conta para tentar compreender a rapidez da semeadura evangélica. Amanhã, as colônias da diáspora hão de acolher os fiéis de Cristo perseguidos em Jerusalém, ou os missionários em visitas. Mas logo que Jesus morreu, a notícia do seu destino foi levada pelos peregrinos através do mundo. Alguns em Jerusalém afirmam que chegou o Messias, e isso repetia-se tanto no bairro judeu de Faro. Faro é uma cidade portuguesa, né, a subcapital da região de Algarve, como nas ruas estreitas de Trastevere, que é um dos bairros de Roma, né? Eles chamam de Riones, se eu não estou enganado, um dos 22 bairros de Roma. O Espírito de Deus tinha soprado e semeado o grão.